Fala galerinha aí, tudo bem? A gente vai começar esse vídeo criando a modelagem de uma viga hiperestática. Então, vou começar aqui só clicando em novo aqui no Revit e você vai ter aqui vários templates. Por padrão do Revit, você tem o de arquitetura, estrutural, mecânica e construção. Então, basta você vir aqui no módulo de estrutura. Clique em OK e ele vai iniciar ali o seu programa. Se o seu Revit tiver com essa imagem, eu já deixei ele dessa forma, para que você pudesse, vamos dizer assim, configurar ele aqui comigo. O que você precisa fazer? Esse botãozinho aqui no final dele, ele vai fazer, ele vai aumentar ali o tamanho dos botões e tornar eles mais visíveis. Então você consegue navegar e assim facilmente poder fazer a montagem. Em compensação, a área de trabalho ela fica menor, tá? Mas é um detalhe que eu quis deixar aqui para vocês, para a gente poder configurar o Revit junto. Aqui em Vista, você vai clicar e no finalzinho aqui tem Interface do usuário. Se você clicar aqui, basta ativar aqui a parte de propriedades, já abriu aqui, e a parte de navegação de projeto. Maravilha! A gente já pode começar ali lançando as nossas vigas. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes de como se não é um curso de Revit, aqui é a intenção, mas a gente vai usar ele para começar a lançar as vigas e entender ali como é que funciona o dimensionamento delas. Bom, vamos começar ali então. Primeiro vamos começar pelas unidades. Pelo atalho do teclado, usando a tecla UN, você tem aqui UN, tá? Você tem aqui as unidades do seu projeto. Eu vou mudar a parte linear para metros. Vou usar duas casas decimais e dar um OK. Aqui em área você tem metros quadrados. Vou colocar uma casa decimal. Dá OK também. E por enquanto, só isso eu vou alterar. Bom, vamos lá. Vou dar um zoom usando aqui o scroll do mouse, tá? Só frisando o scroll do mouse, a bolinha aqui do mouse. Girando ela, você dá zoom out e zoom out. Aproxima e afasta. Clicando nela, você arrasta o seu projeto. Então, dá um zoom legal aí no centro. E a gente vai começar aqui lançando na parte de estruturas. Vamos começar ali pelas colunas, tá? Coluna. Vamos aqui pegar uma viga 300 por 450. Vamos alterar essa viga. Se você não tiver nenhuma viga aqui no seu template, tá? Basta você vir aqui em carregar, tá? Clica aqui em estrutura, coluna, tá? Se você clicar ela desde o início, ele vai abrir a opção aqui de carregar família. Então você clica aqui, você pode puxar aqui dentro do bloco. Esse bloco Brasil, ele vem já padrão do Revit, tá? Então você vai procurar aqui colunas. Ele vai ter aqui a coluna e você vai poder abrir ela e usar da menor maneira que você quiser. No caso, pega aí a retangular. Se você já tiver, ótimo, tá? Independente do tamanho, para a gente padronizar, vamos fazer aqui todos juntos. Percebe que a minha coluna está bem pequenininha lá, então vou aproximar com o meu mouse, vou dar um clique e ótimo, foi lançada a minha coluna. Se eu vir aqui, lá na parte superior aqui, ó, nessa casinha e eu clicar, eu vou encontrar aqui minha vista 3D dentro do projeto. Aqui na parte de baixo, vou dar uma aproximada aqui no pilar para vocês verem melhor. Na parte de baixo eu posso aumentar e diminuir os detalhes, tá? Aqui não fez muita diferença porque não tem tantos detalhes, é uma coluna, né? Uma coluna lisa. E posso alterar a forma de visualização aqui, tá? Eu vou colocar em cores consistentes. Maravilha. Mas da onde a onde? De qual é o ponto inicial e qual é o ponto final dessa coluna? Bom, eu vou usar o Shift do teclado e o scroll do mouse apertado, tá? Vou dar um clique nele, ele vai fazer esse giro. Então, mais uma vez, seguro o Shift e uso o scroll do mouse, né? A bolinha do mouse, e eu consigo fazer esse giro. Outra forma de fazer isso é usando aqui o orbital, tá? Mas pelo teclado é mais fácil. Percebe que aqui os níveis,
tá de 0 a 3 metros, né? Se eu alterar esses níveis, olha que legal. Tá? Venho aqui e vou mudar aqui nessa parte. Elevação, vou colocar 4 metros. Ele vai subir automaticamente e automaticamente a minha coluna sobe. Tá? Maravilha, eu vou voltar para 3 metros, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui. E o meu pilar vai baixar. Vou esconder aqui esses níveis, porque eu não quero ver por enquanto. Então vou dar no teclado, é um ocultar, então é um HR. Tá? Ele vai ocultar ali, perdão, HH. HR para aparecer e HH é para ocultar temporariamente aqui, tá? Vou aproximar aqui em cima do meu pilar para ver melhor. Agora eu vou apertar, usando o teclado, um atalho chamado WT. Tá vendo? Ele divide aqui as minhas telas. Vou reaproximar aqui, reenquadrar, né, o meu pilar. Então tudo que eu fizer em uma tela vai aparecer na outra. Ótimo. Vou mudar agora as características desse pilar. Eu não quero um pilar dessa forma. Então eu venho aqui em editar, clico no pilar, né? Vamos lá de novo. Clico no pilar, seleciono ele, venho em editar tipo e vou duplicar o meu pilar. Vou colocar uma dimensão aqui um pouco diferente. Vou colocar essa dimensão como 19 por 300, tá? 19 por 300. Ok? Agora eu tenho tanto esse pilar 19 por 300 e mantenho o meu 300 por 450, tá? Vamos renomear ele aqui e colocar milímetros no final, para ficar mais bonitinho. Fica padrão dos outros, né? Ótimo. Então, maravilha. Agora vamos diminuir aqui, na verdade, alterar as características desse pilar. Então, é um pilar de 19 centímetros, então 0,19. Lembrando que o Revit não aceita vírgula, ele aceita apenas o ponto. E ponto 3, que aí que é 30 centímetros. Vou dar um OK e olha o que acontece com o meu pilar nas duas telas. Alterou. Venho no meu próprio pilar, clico com o direito e criar similar. Venho para essa tela aqui, ó. Com o scroll do mouse eu dou um clique nela. E traz para essa parte. Perceba que agora eu consigo, através de um alinhamento automático, clicar e eu já vou inserindo novos pilares. Tá ok? Com o ESC eu saio dessa inserção de pilares aí. Vou reenquadrar usando aqui o scroll, clicando, né? Agora vamos lançar as vigas. A minha viga, vou clicar aqui na parte de viga, vou mudar essa viga, pegar uma viga de concreto, vou editar tipo e vou duplicá-la. Essa viga, primeiro vamos pensar um pouquinho que tipo de viga eu vou ter que colocar, né? Vamos usar aqui essa parte de cota alinhada. Aqui do centro do meu pilar até o outro, eu tenho 2,93. Até esse pilar aqui, 2,88. Vamos padronizar isso aqui, vamos colocar tudo 3 metros. Clico no pilar, perceba que a cota ela fica editável. Assim que eu clico no pilar, a cota se torna editável, eu posso clicar nela e colocar 3 metros. Pronto, reajustei meu pilar. Sempre você clica naquele objeto que você quer mudar, que você quer deslocar. Então, cliquei nesse, que é o objeto que eu quero deslocar, clico na cota e 3,00. Ok, tenho 3 metros a cada pilar. Pensando dessa forma, eu posso dizer então que eu tenho um vão de 3 metros, tá? De centro de pilar. 3 metros a gente pode dividir por 10 e ter em uma viga de 30 centímetros. Até posso, tá? Mas vamos dizer que a arquitetura aqui pede um pouquinho mais. Vamos dizer aqui que a gente, por conta da arquitetura, a gente tem que criar uma viga de 40, tá? Então, cliquei aqui em... Vamos voltar, fazer junto com vocês. Estrutura, viga, viga de concreto retangular. Se não tiver aqui você, é o mesmo processo. Vem carregar a família e carrega uma viga retangular. Bom, feito isso, vamos editar o tipo, duplicar e vamos colocar as dimensões que eu quero aqui. Bom, para seguir o padrão dos pilares ali, vamos colocar
19 milímetros por 40 centímetros de altura. Tá? Esses 40 centímetros eu adotei porque ele vai um pouco mais do que, vamos dizer assim, um pré-dimensionamento, né? Não é bem um pré-dimensionamento muito assertivo, até porque a gente dividiu o vão por 10 aqui. Mas a gente está fazendo um pouco mais, levando em consideração que a arquitetura, nesse caso, estaria pedindo. Então, vamos colocar aqui como base 0,19, tá? Ponto 19, no caso eu escrevi, 0,40 de altura. E dou um OK. Ótimo, eu já tenho a minha viga de concreto. Posso lançar ela agora. Ou por aqui, posso. Um pouco mais difícil. Vou vir por aqui. Vou aproximar, pego o centro do meu pilar. Lembrando que para selecionar as janelas, você tem que clicar com o scroll do mouse, tá? A bolinha. Venho aqui com o botão esquerdo, clico e arrasto até o final. Percebe que ele tem um snap aqui que ele já puxa no centro do pilar. Ótimo, lançou. Mas ele lançou na parte superior. Eu não quero que a minha viga fique na parte de cima. Então venho aqui nessa janela, clico nela, seleciono a viga. Poderia selecionar por aqui? Poderia também. Venho aqui na parte de deslocamento e vamos mudar os níveis. Eu poderia ter lançado já no nível 1, só que eu vou fazer esse deslocamento, tá? Vamos fazer esse deslocamento em relação ao nível 2. Aliás, pessoal, vamos mudar isso aqui. Vamos fazer de outra forma. Existem várias formas de se lançar aqui no Revit. Eu vou apagar essa viga e vou lançar novamente, para a gente poder fazer junto e assim conhecer e entender todo o processo. Venho aqui, não no nível 2, tá? Que está aqui nessa janela. Venho aqui em plantas de estrutura e vou no nível 1, tá? O nível 1 é a parte de baixo aqui do meu pilar. O nível 2 é a parte de cima. Lembra aqui nos níveis? Ó, cliquei aqui com o scroll, dá HR e ele aqui aparece os níveis para mim, tá? Porque eu ocultei temporariamente. Então, nível 1 e nível 2. Tá? Vamos fazer assim, a gente vai poder ver e enxergar melhor. Nessa tela aqui, cliquei nela, nível 1, viga, 19 por 40, centro do pilar. Venho arrastando até o final. Cliquei. Olha que legal, já lançou nossa viga aqui do lado de cá. Só que ele lança essa viga do nível 1 para baixo, tá? Se eu quisesse do nível 1 para cima, é só clicar na viga, vir aqui e colocar um deslocamento para a parte de cima. Então, subiria em torno de 40 centímetros, tá? É o que eu quero? Não, não é. Mas vamos fazer aqui só para que vocês possam entender e perceber melhor. Então, deslocamento inicial, 4, para dar os 40, e aqui mais 40. Deslocamento inicial e final. Quando eu clico aqui, ela sobe, tá? Mas não é isso que a gente quer. Tá? Então, vou clicar aqui e dar um Ctrl Z. Eu quero que meus pilares desçam, tá? Quero que meus pilares desçam aqui. Então, eu vou selecionar todos eles. Aliás, perdão, tá? Seleciona um pilar. Vou fazer com o primeiro. Deslocamento da base, tá? Em relação ao nível 1. Vamos colocar aqui menos 0,40. Olha só que legal, ele já desce. Outro pilar a mesma coisa e esse aqui também. Então, a gente vai selecionar todos os itens. Percebe que aqui tem 6 itens. A gente tem colunas estruturais, os pilares estruturais e as colunas analíticas. Coluna analítica, pessoal, é esse pequeno traço aqui no meio. Eu vou ocultar aqui temporariamente a nossa coluna e a gente pode ver aqui ela. Para que serve isso? Isso aqui é pelo processo de cálculo dentro do Robot, tá? Não é algo que a gente vai ver agora. Então, seleciona tudo, fazendo uma caixa de seleção. Venho aqui em filtro, tiro colunas analíticas e seleciono apenas os pilares, que são 3. Ótimo, agora ele abre as propriedades para nós aqui. Como existe uma diferença entre esse pilar em relação aos outros, ele não mostra aqui qual que é o deslocamento de base. Então eu posso colocar agora menos 0,4, tá?
em metros, 40 centímetros abaixo. Repare que ele já desce os pilares aqui para a gente. Ok, vamos imaginar agora que a gente precisa de uma viga da mesma forma na parte de cima. Eu vou lançar tudo de novo? Até poderia, mas imagine um projeto grande, como isso iria dar trabalho para a gente. Eu venho então aqui na parte de cópias, colar aqui na setinha de baixo, alinhado com o nível selecionado. Posso clicar nível 2, que é essa linha aqui, tá? Ele está copiando essa viga para esse nível. E dou um OK. Ele já copia com o deslocamento, que é a característica dessa viga de baixo, né? Se essa viga ela já foi lançada aqui no nível certinho, ele vai copiar com as mesmas características. Ótimo, então vamos ver aqui como vai ficar o nosso projetinho. Fechar essas duas janelas, vou arrastar para cá, e aqui eu já tenho essas vigas, né? Aqui eu tenho uma viga e uma segunda viga. Outro pilar, e aqui mais um pilar. Pessoal, a ideia aqui, vou abrir esse nível 1, tá? 2 cliques aqui, vou aproximar e vou lançar mais alguns pilares aqui do lado de cá. Mas eu quero fazer isso de uma maneira um pouquinho mais rápida. O que que eu faço? Vou usar o comando RP, tá? Esse comando RP é o Reference Plan em inglês, ou plano de referência. A gente vai lançar ele com um deslocamento, imagina, de pilar aqui tenho 3 metros. Então, total de centro de pilar a esse pilar eu tenho aí 6 metros. Eu quero lançar pilares aqui exatamente a 3 metros. Vou colocar a cota que vai ficar um pouquinho mais simples para entender. Então, aqui, até aqui eu tenho 3 metros. Ou seja, eu tenho 6 metros ao total. E eu quero lançar um pilar aqui, esses mesmos pilares, ou melhor dizendo, toda essa estrutura do lado de cá. Só que eu quero lançar ela a 3 metros. Então eu vou usar o comando Reference Plan, que é por RP, comando RP. Ou se você não quiser usar o comando RP, você pode vir aqui em Arquitetura, Plano de Referência. Tá? Vamos criar aqui um deslocamento de 1,5. Tá? Ou seja, 1,5 metro aqui. Né? Quando eu clicar, olha que legal, ele vai lançar para o lado direito. Se eu quisesse para o lado esquerdo, só usar um space. Então, vou lançar aqui, de forma desordenada mesmo no comprimento, não tem problema. Vou selecionar uma caixa de seleção, todas essas vigas e esses pilares. Peguei algumas cotas, não tem problema. Venho aqui em filtro, vou tirar as cotas, vou tirar o quadro estrutural. Não vou deixar o quadro estrutural, obviamente, porque são nossas vigas. E eu tenho viga aqui na parte superior também. Olha só, aqui pegou uma viga só. Por quê? Eu estou no nível 1. Eu preciso pegar a viga do nível 2. Olha que legal, vou dar um OK, mas olha o que ele pegou na verdade. Faltou essa viga. Então, WT. Vou vir nessa janela aqui, vou selecionar essa viga também com o Ctrl pressionado. Volto nessa janelinha aqui com o scroll do mouse, a bolinha dele. Vou arrastar para cá. Maravilha. Agora eu vou fazer a cópia, tá? Uma cópia espelhada. Venho aqui em espelhar ou uso o comando MM. Clico na linha e ele copiou aqui tudo que eu tinha selecionado, que são as vigas e os pilares. Clico aqui em qualquer parte, em branco, ele vai soltar a seleção e está feito. Ora, agora a gente precisa fechar essas partes aqui também, tá? A gente está fazendo de maneira desordenada, sem muito critério de arquitetura, porque simplesmente para a gente poder entender como é que lança aqui as estruturas no Revit. E depois a gente pode partir para a parte de cálculo. Tá? Vou lançar aqui uma viga. Maravilha. Agora, vamos fechar aqui para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor. Vou aproximar aqui. Vou sair dessa parte de colocação de viga, porque senão eu continuo colocando viga. E não é isso que eu quero. Selecionei, delete.
e aperto ESC. Pronto. Agora voltou aqui no botãozinho de modificar. Posso selecionar minha viga, venho aqui em alinhar, seleciono essa partezinha de cá do meu pilar, ele vai ser minha referência e venho aqui na viga. Pronto, encaixou essa viga. A mesma coisa eu vou fazer aqui agora para criar essa viga para o nível 2. Poxa, dá para fazer uma cópia? Dá para fazer uma cópia. Vamos lá em 3D? Vamos fazer a cópia agora em 3D? Venho aqui, seleciono a minha viga, faço uma cópia, colar é alinhado aos níveis selecionados e vou aqui para o nível 2. Pronto, já colou aqui para mim. E está alinhado certinho no canto do pilar, porque ele pegou as propriedades da viga aqui de baixo. Bom, agora eu preciso colocar vigas do lado de cá. O que eu vou fazer para fazer esse fechamento? Eu clico nessa viga, clico nessa outra viga aqui usando o Ctrl do mouse, apertado, tá? Perdão, Ctrl do teclado, tá? Pressionado. Pronto, eu tenho as duas vigas selecionadas. Venho aqui no meu nível 1. Agora eu não tenho plano de referência, mas eu tenho meus pilares aqui. Então o que eu posso fazer? Posso usar esse outro botão aqui. Eu posso criar uma linha temporária para criar essa cópia. Eu tenho o eixo do meu pilar aqui, então quando eu clico e puxo, olha que legal. Ele copia automaticamente aqui para o outro lado. Por quê? Porque ele está exatamente a 3 metros de distância aqui. Se houvesse uma diferença nessa distância, não ia encaixar certinho. Vou ver aqui em 3D e pronto. Aqui eu uso o scroll do mouse. Se eu segurar o Ctrl e scroll do mouse pressionado, muda essa diferença. E se eu usar o Shift e o Ctrl do teclado, eu consigo orbitar aqui em volta. Tá? Então, nosso modelinho já está aí. Esse é o modelo que a gente vai lançar os cálculos aí. E qual viga aí que a gente vai fazer os cálculos? Vamos pegar essa viga aqui, tá? Vamos pegar essa viga aqui porque é uma viga hiperestática. A gente vai calcular aqui o fechamento dela, que vai ser em bloco. Vamos abrir a norma pertinente aí a cada uma das partes da disciplina, fazer o levantamento de carga. E aí sim chegar nos momentos fletores, nas cortantes e poder entender como é que fica o cálculo dessa viga. Um modelinho bem básico aí, mas para a gente entender dá muito certo. Bom pessoal, e para fazer o levantamento de cargas que a gente vai ter aqui nessa viga, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui em definir, vou definir aqui um plano de trabalho, no caso eu defini esse nível 1. E agora eu venho aqui em cotas. Essa cota eu vou pegar desde a parte inferior aqui da minha viga, tá? Essa parte de baixo aqui, até, perdão, vou mudar aqui esse nível de referência, vamos mudar aqui esse definir, vamos selecionar um plano, ok? Vou pegar a face dessa viga aqui. Está definida ela, deixa eu clicar aqui, ó, exibir mostra como esse aqui sendo o nosso plano de referência. E vou colocar minha cota aqui, do fundo da viga até a extremidade de baixo. Tenho aqui, então, 2,60 metros, tá? Se eu clicar nessa parede agora e arrastar até, perdão, nesse pilar até esse outro, eu tenho aqui uma cota de 2,70 metros. Bom, então o que eu tenho nesse ambiente aqui? Vamos dizer que aqui a gente tem uma alvenaria, ou seja, a gente tem blocos aqui, né? Blocos de fechamento, né? Bom, e se a gente consultar a norma 6120, a gente vai ter aqui na tabela de alvenarias a parte de blocos vazados, tá? Esses blocos vazados de concreto e a gente tem os blocos vazados cerâmicos. Vou escolher o de cerâmico. Vamos dizer que a gente vai utilizar esse tipo de bloco aqui. Qual é a espessura do bloco? Bora, vamos lá ver no Revit. A gente tem aqui um pilar de 19. Então, seria muito conveniente se a gente usasse também blocos de 19 centímetros, para não ficar ressalto nesse pilar. Então, voltando aqui para a tabelinha, a gente vem aqui em bloco cerâmico, espessura de 19.
A gente tem aqui um revestimento, vamos pegar uma espessura aqui de 2, tá? 2 centímetros aqui, revestimento. Espessura de revestimento por face. 2 centímetros aqui, tá? Pegar o máximo até por questão de segurança. A gente tem 2 kN por metro quadrado. Então tem 2 kN por metro quadrado aqui nesse tipo de bloco. Voltando aqui no Revit, eu sei que tem uma área de 2,70 por 2,60. Vamos começar a calcular então. Vou entrar aqui na nossa canetinha. Bom, tenho 2,60. Perdão, vamos voltar aqui. Tenho aqui 2,60 por 2,70. Isso é igual. Bom, voltando aqui para a parte de cálculo, eu vou ter 2,60 m por 2,70, ou seja, vai dar aqui 70.200. Comecei a calcular com centímetro quadrado, então eu tenho centímetro quadrado aqui também. Se eu dividir isso aqui por 10.000, ou seja, 10.000, eu vou ter aqui então que a minha área da parede, vou colocar AP, é igual a 70 dividido por 10.000, 7,2. 7, perdão, 7, eita. Bom, pessoal, então o que a gente tem aqui? Nós temos aqui uma área de 2,70 de comprimento por 2,60 de altura. Então, vamos voltar aqui. Tenho aqui uma área de 2,7 metros de comprimento. Tenho aqui 2,6 de altura. Tenho aqui também a carga, nós vimos lá na norma, que é uma carga de 2 kN, né? Por 2 kN por metro quadrado. Então, voltando aqui, a gente tem uma carga, tá, de 2, aqui é metro também, 2,0 kN por metro quadrado. Maravilha. Então, o que a gente tem que pensar? Que a cada metro quadrado dessa parede, eu tenho aí 2 kN. Então, o que eu devo saber aqui? Eu tenho que saber qual é o peso dessa parede ao longo do metro. Então, eu vou fazer vezes o comprimento dessa parede. Ou seja, vamos colocar aqui que a carga de parede é igual a 2,7 metros vezes 2 quilonewtons. Quilonewtons metros. 2 quilonewtons é dividido, perdão, tá? 2 quilonewtons por metro quadrado. Aqui também é dividido. Bom, eu tenho metros aqui. Eu corto esse com esse. Ou seja, eu vou ter quilonewton metro. Então, meu CP é igual a 2,7 vezes 2. Que vai dar aqui 5,4. 5,4. Então, sobrou o que aqui para mim? Quilonewton por metro. Então, 5,4 quilonewton por metro. Então, ao longo dessa viga aqui, vamos lá, vamos voltar na viga. Ao longo dessa viga aqui, eu tenho uma carga exata de 5,4 kN por metro, tá? Então, bom, pessoal, agora a gente tem que trazer aqui o nosso modelo, né, nossa estrutura, para a gente entender o comportamento dela. Se no Revit a gente entendeu aqui, né, como vai ser a concepção dela, você já entendeu, você já lançou ali, você já pré-definiu ali os pilares, onde vai ser, você tem essa viga que você quer calcular, a gente tem aqui que nós temos 3 apoios, e ao longo desses 3 apoios,
a gente vai calcular essa viga. A gente tem uma viga a cada 3 metros com 3 apoios. Você vai usar, para calcular essa viga, esse programa aqui. Esse programa aqui é o F2, tá? Ele é disponibilizado gratuitamente. Então, qual que vai ser os processos aqui? A gente vai clicar primeiro nessa parte, tá? Nesse botãozinho, e depois na viga. Bom, a gente tem duas maneiras aqui de lançar as vigas, os apoios. Eu vou colocar por incremento, tá? Eu vou incrementando a cada metro que eu faço, a cada trecho que eu faço. Bom, o primeiro ponto é 0, realmente, tá? Esses dois pontos aqui significam meu primeiro ponto de lançamento de viga. E qual é o segundo ponto? No eixo X, entenda o eixo X como essa direção e o eixo Y como uma direção vertical aqui. No eixo X eu vou colocar 3 metros e vou lançar. A primeira viga foi lançada. A minha segunda viga parte dos 3 metros, que é esse ponto, e eu lanço mais 3 metros, eu incremento mais 3 metros. Então dou outro OK e pronto. Minha viguinha aqui está pronta. Vou aproximar aqui dela e vou definir agora os apoios, tá? Cliquei aqui no apoio, seleciono esse e esse trecho. O que eu tenho que entender aqui? Você que vai definir qual que é a melhor forma de definir os apoios. Você pode colocar dessa forma, você pode colocar ela hiperestática. O que vai mudar? A gente vai deixar dessa forma e depois a gente vai ver de uma forma mais... Se a gente fizer o engastamento aqui dessa viga, como é que ele iria ficar. E depois a gente conversa para saber como realmente a viga se comportaria. Venho nesse botãozinho aqui, tá? Ele vai definir um material. Vou criar um novo material. Clico aqui nessa parte e vou em concreto. Vou escrever 25 MPa. Tá? Ok. E aqui ele já deu 25 MPa. Né? Vou clicar na viga, vou segurar aqui, deixa eu só confirmar, isso mesmo, Shift para clicar em mais de um ponto. Então cliquei nesse aqui, seguro o Shift e venho aqui e clico nessa outra viga. Vou adicionar aqui a característica de 25 MPa. Venho para essa parte aqui e vou determinar a seção da viga. Bom, aqui eu vou ter que vir e criar uma nova seção, tá? Vamos lá de novo, vou fazer junto. Venho aqui e crio uma nova seção. Vou criar uma seção retangular, porque a nossa viga é retangular. Vou dizer que ela é 19 por 40, tá? Isso apenas na descrição dela, ainda não defini que ela tem essa dimensão. Nesse eixo aqui, eu tenho 19 por 40 de base. Perdão, tá? Eu acabei invertendo aqui. Tem 40 por 19. A gente está em milímetro aqui. E vou selecionar minha viga. Usando o Shift do teclado eu consigo selecionar mais de uma. E venho aqui e aplico. Pronto. Você vê que a inércia aqui, ela está dando 1.0. Vamos fazer o seguinte, vou fazer isso aqui, ó. Bloco de notas. Vamos copiar aqui. Então, vamos vir aqui. Copiar, bloco de notas, colar. Vamos mudar agora a direção aqui para ver o que mudaria nessa viga. Olha que interessante. Quando eu faço isso, olha para onde foi a inércia dessa viga. Olha como é que ela diminuiu drasticamente. Essa aqui é bem maior, porque ela tem uma casa a mais, tá, pessoal? É como se o zero tivesse aqui, ó. Se eu tivesse colocado 0 ponto... Vou tirar esse 0 aqui e aqui eu ponho 9. Pronto, eu igualei. Essa aqui a inércia dela é bem maior do que essa aqui. Então vamos voltar lá e colocar o valor correto, né, da nossa viga, que é esse e esse aqui, porque eu tenho de base na nossa viga 19 centímetros, ou seja, 190 milímetros e 400 milímetros, 40 centímetros de altura. Só para confirmar, eu posso clicar com o botão direito na viga e eu vou ver aqui a dimensão dela. Esse outro pedaço a gente tem a mesma característica. Inclusive o concreto está aqui que a gente colocou, 25 MPa.
Maravilha, defini os apoios, defini a minha seção, a minha característica de concreto. Vamos colocar aqui agora a nossa carga. A nossa carga é uma nova. Vamos colocar aqui uma carga de parede. Dá um OK. Qual que é o valor, né, dessa carga? Bom, a gente calculou aqui que é 5,4 kN por metro. Então, vamos voltar aqui e vamos criar aqui no eixo Y, menos, porque é para baixo, 5 ponto, tá? Não é vírgula, 4 kN por metro. Também está em kN por metro. Seleciono a viga ou o trecho que eu quero colocar. Posso colocar de forma individual, não tem problema. Ou posso selecionar tudo usando o Shift. Ótimo, já está tudo lançado, tudo prontinho. A gente não vai lançar pilar nem nada aqui, porque o que a gente quer aqui é só o comportamento dessa viga por enquanto. Claro que outras estruturas aqui criaria uma deformação diferente, mas vamos tentar simplificar um pouco aqui. Bom, aqui na cortante, vai pedir para salvar, tá? Eu vou pegar uma área de trabalho comum aqui e vou salvar como aula 01. Ótimo. Eu tenho minha cortante máxima com 10,1 e eu tenho aqui também o meu momento fletor na parte positiva 3,4, tá? Quilonewtons metro. E na parte negativa eu já tenho aqui 6,1, tá? Nesse trecho aqui. Bom, e a deformação dessa viga? É onde influencia os valores da seção. Aqui eu tenho exatamente esse valor. A gente vai aprender a mudar esses valores aqui para ficar mais fácil de entender. Venho aqui em opções. Venho aqui em opções, unidades. E aqui eu posso mudar o sistema que eu vou trabalhar. Enfim, diversas partes aqui. Aqui, nesse trecho, a gente vai mudar. Vou pegar aqui. Esse formato aqui vai ser mais conveniente para nós. Em milímetros, vou mudar aqui também a seção para centímetros, né? 2 casas. Acho que aqui por enquanto tá bom. Vamos ver agora como é que fica. Tem o momento 3,4, cortante ainda continua e a deformação aqui já vê uma deformação bem diferente, né? A leitura pelo menos bem diferente do que a gente viu antes de mudar aqui as alterações do programa. Então eu tenho o que aqui? Que menos de... Eu tenho aqui 9 milímetros de deformação, tá? O que eu posso fazer agora para tentar mudar, né? Entender um pouco melhor, a gente falou sobre isso. Vamos mudar agora os apoios. Perceba que em momento, que é uma das principais coisas que a gente vai analisar, a gente tem 3,4 e 6, tá? Acho que é 6, isso, exatamente, 6,1. Então, 3,4 kN e 6,1 kN. Vou até tirar um print aqui para a gente poder entender um pouco melhor. Copiar essa parte. Vou abrir aqui o Paint. Simples, mas vai ser bem útil para a gente poder analisar. E vou mudar esses apoios. Olha que diferente fica esses apoios quando eu faço as alterações nele. Venho aqui em apoio e vou fixar todos eles. Vou engastar, tá? Quando eu crio esse engastamento, olha o comportamento da minha cortante, ainda ela redistribui os esforços, tá? Que era 10,1 aqui, ele deu uma diminuída e trouxe esses esforços mais para essa parte aqui da nossa viga. Criou uma homogeneização melhor aqui dos esforços. Quando eu venho para momento, olha só como ficou diferente o comportamento. Então, vou tirar um print novamente aqui, para a gente poder analisar e ver. Clicar aqui nessa parte. E OK. Olha como fica diferente. Pessoal, numa situação real, o que acontece? Acontece isso aqui ou isso aqui? Vai depender muito, tá? Depender muito do que você quer que aconteça. Na verdade, não existe momento perfeito como está aqui. Existe uma compatibilização entre eles, existe uma semi-engastação aí, ou dessa viga, e
os modelos matemáticos de softwares mais refinados criariam uma situação mais próxima. Mas o que a gente pode fazer e analisar aqui para entender qual vai ser o comportamento? Eu diria que essa viga aqui, esse ponto de apoio, está muito mais travado nesse eixo, porque ele tem essa viga travando e essa aqui. Esse ponto de apoio aqui, ele também está travando. Então eu optaria por um sistema muito mais parecido com esse do que esse aqui. Tá, mas o que implica nisso? Se você tem um momento negativo alto aqui e ele abaixa aqui, não significa que ele sumiu. Perceba que esse 6.1 aqui, que tinha como 3.4 aqui, ele abaixa 6.1 para 4.1. Né? Mas esses esforços eles são redistribuídos para onde? Para esse ponto aqui, aonde na viga de cima era 0. Né? Então eu tenho tenho que ter essa ideia do que está acontecendo com a minha viga. Tá, mas e na realidade dá para fazer uma viga se tornar um pouco mais rígida como essa? Dá. Como? Você vai tirar todos os esforços aqui e criar, aqui no caso é as fundações, né? São nossas fundações. E vai tentar trazer todo o momento para as fundações. Isso é bom? Não é bom? Vai depender do que você quer. Se tratando de momento em fundação, você vai ter blocos de pagamentos, estacas muito mais carregadas ali. Você está tirando de vigas e pilares e carregando, levando esse momento para as suas fundações. Aqui a gente tem fundações onde o momento ele é muito pequeno nas extremidades. Tá? E aqui nessa fundação também ele é um momento que aqui ele é 0, tá? Existe um momento 0 como está aqui? Não, não existe. Existe uma falta de linearidade nos momentos. Na realidade acontece isso aqui. Ó. Ele vem de um lado em uma determinada altura e do outro foge. Essa diferença aqui, ela vai para onde? Vai para as fundações. Mas o software mais refinado conseguiria fazer isso. De modo geral, você vai optar como você quer tratar a sua estrutura. Resumindo bem, significa que esse modelo aqui matemático vai fazer com que você carregue muito mais o centro e faça com que sua viga leve os esforços de momento para ser combatida por ela mesma. E aqui faz com que você leve esses esforços de momento para as fundações. Em que parte? Essa parte aqui e esse bloco de fundação aqui também está carregando ali, tá, por conta desse engastamento. E claro, esse aqui também. Tá? Então significa que você está retransmitindo os momentos da viga para ser combatido pelos esforços de fundação. Entendido isso, vamos optar por esse modelo ou... Esse modelo não, desculpa, na verdade a gente vai optar pelo segundo modelo aqui, que são esses resultados. Bom, aqui eu vou criar no programa, posso fazer isso aqui também, ó, nesse ponto de step, criar partições, tá? A cada 20 centímetros, né? Quando eu volto aqui. Mas, de modo geral, apesar do programa ter dado uma travadinha aqui, não está mostrando a divisão de momentos aqui, eu vou optar, então, por pegar aqui os momentos máximos. Né? Então, vamos lá. Voltando aqui para a parte de cálculo, aumentar um pouquinho mais a janela aqui. Vamos começar. Eu tenho, então, que o meu momento, que eu analisei aqui na viga, é de 4.1 e também 4.1 kN por metro e 2 kN por metro no momento positivo. Então, vou colocar aqui momento viga. Vou colocar aqui M negativo e momento positivo. Para o momento negativo, eu tenho 4.1 kN metro. É isso? Isso, exatamente. E aqui eu tenho 2 kN metro. Bom, agora vamos começar a lançar aí as equações. Eu vou começar por uma equação de KMD, tá? Onde KMD
é igual ao momento, tá? Momento de cálculo dividido por a base aí da viga, BW, vezes D ao quadrado, vezes o FCD. Isso eu posso dizer que eu tenho momento de cálculo. Vou começar por esse momento aqui. Eu tenho 4.1, que é o meu momento característico, vezes 1.4, tá? Feito isso, eu tenho meu MD, dividido pela base. A base a gente viu que é 19 centímetros. Aqui eu estou calculando em metro, já que o meu momento está em quilonewtons metro. Então, vou colocar aqui em metro também. 0,19 vezes D. Qual que é o valor de D aqui? Bom, vamos pensar. A nossa viga, tá? Vou tentar desenhar ela aqui. Ela tem aqui a viga bem tortinha, né? Vamos fazer o seguinte. Pronto, pessoal. Achei uma imagem aqui interessante e vai servir bem para a gente ilustrar o que é necessário. Eu tenho esse ponto, tá? Vou separar essa imagem. Bom, imagem separada aqui. O D, que é o que eu estou tentando passar para vocês, é exatamente essa distância, tá? Tendo como uma viga quadrada aqui, tá? Seção retangular, quadrada não retangular, na verdade, pegando o centro da nossa armação aqui, tá? Então, é essa a distância de D, tá? Vou tentar pegar aqui. Tenho essa distância. Isso aqui é o valor de D, tá? Então, exatamente essa distância. O topo da minha viga até a armação positiva de baixo. Para isso, o que eu vou ter? Vou pegar aqui a calculadora. Eu vou ter uma viga de 40 centímetros, menos 2,5 de cobrimento de concreto, menos o estribo, que é 0,5 centímetros, menos metade da barra que vai ser usada. Qual que eu vou usar essa aqui? Eu vou optar por uma barra de 10 milímetros. Não sei se vai passar, mas é a barra que eu vou optar por agora. Se é 10 milímetros, então eu vou usar 5 milímetros aí. Vou retirar mais 5 milímetros. Ou seja, eu tenho 36 centímetros de D. 36,5 centímetros de D. Ou seja, daqui eu tirei o cobrimento, que é essa parte aqui de concreto. Eu tirei o meu estribo e metade da barra. Aqui então eu tenho 36,5 centímetros. Então eu vou usar aqui 0. Opa, está em borracha, vamos pegar a canetinha. 0,36. Vou usar 0,36 vezes o meu FCD. O que é o FCD? É o nosso FCK do concreto. No caso eu usei um de 25 MPa, dividido, passei em metros, tá? Dividido por 1.4, que é o nosso fator de minoração do concreto para tornar ele FCD. Bom, nesse caso então, a gente tem um KMD igual a... Pessoal, aqui no D, ele é elevado ao quadrado, tá? Não pode esquecer disso. Aqui no KMD, a gente tem um valor de 0,01305. Com o valor de KMD na mão, é só fazer a pesquisinha na tabela. Sendo assim, eu busco aqui na minha tabela. O valor mais próximo que eu tenho é 0,10, 0,010 e 0,015. Para isso, eu tenho esses valores de Kx, Kz. Tá? Para facilitar, eu vou usar 0,15. Você poderia, numa situação real, interpolar esses dois valores e encontrar os valores aqui também entre Kx e Kz. Como não é objetivo, vamos tentar simplificar um pouco mais aqui. Sendo assim, eu vou printar aqui a tela, para ficar mais fácil para vocês aí. Vou pegar aqui desde Kz até aqui a parte de baixo. Pronto. E vou colar na nossa linha de cálculo. Maravilha. Bom, desses valores aqui, o que vai ser necessário, como a gente vai decorrer os cálculos? A gente já pode ali definir para a parte de momento positivo o nosso momento fletor. Então eu tenho aqui que o meu valor de... Vamos lá, pronto. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui, fica difícil
Pronto, fica mais fácil para mim poder escrever aqui. Maravilha. Vamos lá, nossa área de aço, meu AS é igual ao meu MD, nosso momento de cálculo, dividido pelo meu KZ, que eu já tenho na minha tabelinha aqui acima, vezes o meu D, vezes aqui meu FS. Isso aqui vai ficar, então, vamos subir lá em cima, nosso momento de cálculo, que é 4.1, né? vezes 1.4. Vou pegar meu KZ aqui, que no caso é esse aqui. 0,991 vezes o meu D, que é 0,36. Nós adotamos, né? Vamos só conferir aqui. Isso, exatamente. E agora, vamos usar o nosso FS. O que é o nosso FS? O FS ele é a nossa armadura, nosso aço. Então, eu vou usar um aço aqui do tipo de 50, tá? 50 kN por centímetro quadrado. Dividido por 1.15. Enquanto o concreto a gente minora ele em 1.4, o aço a gente minora ele em 15%, em 1.15. Bom, isso como resultado, nós temos aqui, então, que o nosso AS é igual, aqui em cálculo, deu 0,37. No caso, centímetros quadrados. Bom, aqui nessa tabela de área de aço, eu tenho que 0,37 centímetros quadrados. Vamos ver aqui onde a gente pode chegar nisso. Eu tenho aqui que eu tenho a barra de 5 milímetros, no caso seria 2, atenderia muito bem. Mas será que atenderia mesmo? Segundo o item da norma, a gente tem que levar em consideração o nosso AS mínimo, tá? Qual que é o AS mínimo? Então, vamos lá. A gente tem AS mínimo na norma 6118. Vou colocar aqui, tá? 61. Só pegar aqui, certinho. Pronto. Agora a canetinha está funcionando. 6118. Tá? De 2014 para atender. Então, a gente tem esse AS mínimo. O que esse AS mínimo fala? Tá? Que a gente tem que ter, deixa eu colocar aqui, AS mínimo, a gente tem que atender 15% da área de concreto. Então, se eu tenho uma viga de 19 vezes 40, eu tenho uma área total, 19 vezes 40, 760 centímetros quadrados. Se eu tiver 15% disso, tá, vou colocar aqui 15%. 15% de 760 dá 15% de 760, 15%. Dá uma área de aço. Então, o meu AS mínimo para ser atendido é de 1,14 centímetros quadrados. Então, veja bem, a gente até consegue vencer esse vão com um AS aí de 2 barrinhas de 5 milímetros, mas isso não é muito aceitável. Você pode perceber que até não é muito comum usar esse tipo de barra para vencer vãos, né, para momentos. É comum você usar barras de 5 milímetros para fazer portes tribo, mas onde não existe esforço nenhum tipo de esforço, né? Nesse caso, essa viga tem um AS mínimo, levando em consideração a dimensão ali dela, que é uma viga de 14 por 40. Aí 15% dessa viga a gente tem 1,14 centímetros quadrados aí de AS, ou seja, de área de aço para ser utilizado.
1.14, né? Eu teria aí, usando duas barras, poderia usar duas barras de 10, que foi o que eu havia imaginado quando pensei em usar aqui 36 centímetros, 36,5 deu, né? Como D. Então, duas barras de 10 dá. Então, meu AS de projeto, tá? Vou voltar aqui, meu AS de projeto é igual a duas barras. Na verdade, AS de projeto... Aqui, achei. Subir mais para cima, não dá para ver a tabela. Meu AS de projeto vai dar exatamente 1.6. Então, 1.6 centímetro quadrado. Ou seja, eu vou precisar de duas barras com um diâmetro de 10 milímetros para vencer esse vão. Poderia fazer com menos? Poderia. Vamos ver aqui o que passaria também. Uma barra fica inconstrutível, não dá para se fazer. Talvez usar 3 barras de 8 milímetros. 3 barras de 8 milímetros passa. Dá para se fazer. Tá? Então seria 3 barras na parte superior aqui da viga. Então a gente está falando de uma viga assim. Se fosse 2 barras de 10, seria uma barra aqui e outra aqui. Se fosse 2 barras de 8, para vencer um AS, né, para ser um AS mínimo de 3,14, eu teria que usar exatamente essa. E adicionar uma barra aqui no meio. Se os espaçamentos permitissem, assim daria para se fazer. Deixa eu só pegar aqui a borracha. Prontinho. Isso para a nossa parte negativa, tá? Seria aí para a parte superior da viga. Agora a gente vai calcular o momento na parte inferior, tá? É na parte positiva. A gente calculou para esse momento, que é o momento negativo. Agora a gente calcula para 2 kN. E é o mesmo processo, tá? Deixa eu abaixar aqui. Momento positivo, então vai ser da seguinte forma. Vou clicar aqui, abaixar para ficar um pouquinho mais fácil de escrever. E vamos lá. Como fórmula, a gente tem a mesma fórmula para achar o KMD. KMD é igual ao momento, tá? A gente tem agora o momento de cálculo. Vou colocar aqui MD. Já vem com o cálculo pronto, tá? Prontinho. Como momento de cálculo, eu tenho 2,0 vezes 1,4 para majorar esse momento. Como BW base da nossa viga, eu tenho 0,19 centímetros, continua a mesma coisa, um D de 0,36 ao quadrado, vezes o meu FCD, que é 25 mil dividido por 1,4. Tudo isso vai dar um KMD de 0,006367. Bom, com esse valor, achando aqui na minha tabelinha de KMD, eu tenho um valor bem próximo aqui, que é exatamente esse, a linha aqui do meio, 0,5. Mais uma vez, o certo seria interpolar esses valores e encontrar um valor mais correto, aí, tá? Um valor mais próximo. Mas eu vou utilizar aqui, no caso, 0,005 como KMD, o valor encontrado aqui em cálculo. Bom, repetindo o processo agora, eu vou encontrar agora o meu valor, né? O meu valor de área de aço, encontrando aqui através do meu KZ. Então, meu AS é igual ao meu momento de cálculo, MD, mais uma vez, está repetindo o processo de cima, dividido pelo meu KZ, valor encontrado em tabela aqui, que é esse aqui, vezes o meu D, a altura da minha barra até a parte oposta, a parte superior ou inferior no caso, vezes o meu FS, que é com base no aço que a gente vai estar utilizando. Então eu tenho aqui KMD, que é igual a 2, vezes 1,4, tenho 2 kN,
momento característico, vezes 1.4, tem meu momento de cálculo. Kz, eu encontrei que é 0,997 vezes D. Meu D é 0,36 vezes o meu FS, meu aço. O meu aço aqui é um CA50, tá? Esse aqui. Então, eu vou utilizar aqui 50 kN por centímetro quadrado dividido por 1.15, minorando a resistência dele em 15%. O valor encontrado, exatamente 0, arredonda aqui para 0,18. Onde a gente já percebe que não dá para se utilizar esse tipo de armadura, né? A gente está falando no momento positivo. Sendo um momento positivo, a gente tem que usar uma armadura maior justamente por conta do meu AS mínimo, né? A jogar pelo meu AS mínimo, eu vou estar adicionando a armadura nessa parte de momento em 15%. Vai ser o mesmo AS que eu tenho aqui, tá? Esse mesmo AS de 1.14 nessa parte. Não é simplesmente um porta-estribo, tá? Segundo a norma, eu tenho que utilizar 15% da área da minha seção, onde existe momento, para que haja segurança. Não posso simplesmente usar uma área de aço de menos aí de 0,18 centímetros quadrados, né? Menos de 1 centímetro quadrado em um lugar onde tem momento. Bom, jogar pela a área da nossa viga, né? A gente viu que tem 19 por 14, dá 760 centímetros. 15% desse valor dá um AS de 1.14. Como existe momento aqui, a norma fala que a gente tem que usar o AS mínimo, não o AS de cálculo. Então tem um AS aqui de 1,14. Ou seja, também vou utilizar aqui duas barras com diâmetro de 10 milímetros. Portanto, meu AS de projeto, vou escrever assim só, tá? É igual a 2 barras de 10 milímetros, se não me engano 1.5. Não, 1.6. 1.6. Então, meu AS de projeto é de 1.6. 1.6. Isso mesmo que eu vi. Isso, 1.6 centímetros quadrados. Estou colocando milímetro quadrado. 1.6 centímetros quadrados. Bom, então eu tenho minha armadura. Eu vou colocar o estribo aqui, tá? Barras em cima de 10 e barra de 10 embaixo. Vai ser em toda a extensão da viga? Não. Aí é onde está a forma de se montar. Vamos pegar aqui o nosso programa F-Tool. Bom, aqui na nossa viga, eu vim aqui, pessoal, e liguei esses dois snaps, tá? Se eu tirar aqui, ó, eu não tenho os valores partilhados em seção. Então, crio as linhas, e aí para mim colocar os valores nas linhas, eu coloco aqui os valores dos snaps nessas linhas. Então, eu tenho aqui, tem 4.1, 2.5, 1.2, 0.2. Só que eu coloquei a cada 20 centímetros, ou seja, aqui no início da minha viga, até aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 40, aqui eu tenho 60, está um pouquinho para frente aqui, vamos dizer que tem 70 centímetros, eu tenho que cobrir essa área aqui com duas barras de 10 milímetros. A partir daqui até esse outro ponto aqui, antes de chegar nesse momento aqui, eu tenho porta-estribo, ou seja, poderia ser barras de 5 milímetros, simplesmente para travar isso, tá? Então, como vai ficar disposta essa viga? Bom, aqui vai dar para entender um pouco melhor do que eu quero dizer. A gente pode colocar uma barra do início aqui, tá? Vou fazer a dobra na barra, vou cobrir ela e vou cobrir um pouco mais. A gente vai falar sobre o comprimento de ancoragem dessa barra, tá? Entrar um pouco mais aqui. Perceba que ela está um pouco à frente do ponto zero aqui, tá vendo? Aqui é zero, né? Momento na parte superior, na parte de momento negativo, e a minha barra ela passa um pouco disso. Na parte de baixo, eu vou deixar barras sem dobra.
Então, ela começa aqui um pouco para trás, tá? Eu tenho aqui meu ponto zero na viga, ou seja, aqui eu vou começar um pouco para trás, aqui mais ou menos, e vou à frente. Em vez de eu parar nesse ponto zero, eu vou parar um pouco para frente também, porque tem um comprimento de ancoragem, a gente vai calcular e ver certinho quanto vai dar. E essa aqui é a mesma forma. Eu vou colocar ela aqui, mas não nesse ponto, vou colocar um pouco para trás. Pessoal, estou fazendo um paint porque fica mais fácil de entender, acredito eu. E aqui eu vou afastar, vou entrar um pouco mais para dentro para ter nosso comprimento de ancoragem. E eu vou fazer a mesma coisa nessa viga aqui, tá? Aqui vai ter a nossa dobra. E vai entrar um pouco para dentro aqui. Tudo é barra, tudo, exatamente aqui, tudo é barra, duas barras, tá? De 10 milímetros a gente calculou lá. Qual que é o tamanho dessa ancoragem, tá? Quanto que tem que entrar aqui dentro do meu concreto? Bom, nessa tabelinha, ela é bem prática. Ela fala já de acordo com o diâmetro do aço que você tem, tá? E aqui a classificação de concreto do qual você está usando. No caso, nós usamos essa aqui, o concreto de 25 MPa. Nós temos aqui sem e com gancho, tá? Eu coloquei com gancho. Foram barras de 10 milímetros com gancho. Então, como vai ficar isso na prática? Bom, nós temos aqui, então, esse tipo de concreto que nós usamos. Estamos usando barra de 10 milímetros, concreto de 25 MPa. Utilizamos aqui com gancho e sem gancho também, né? Na verdade, foi as duas formas. Com gancho, nós temos aqui numa região de boa aderência, que é essa aqui, ou má aderência. Isso vai ser a julgar por você, né? Você vai ter que entender aí qual é essa. Eu vou colocar com má aderência. Então, com gancho e má aderência, eu tenho 38 centímetros. Tá? Comprimento de 38 para fazer ancoragem. E sem o gancho, eu tenho comprimento de 54. Tá? 54 centímetros. Então, vou ter esses dois comprimentos. 54 centímetros e 38. Vem aqui. Com gancho, eu vou colocar assim. Com gancho, eu tenho 38 centímetros e sem o gancho eu tenho 54 centímetros. Bom, isso lá no detalhamento desse projeto, como vai ficar? Na verdade, eu estou só colocando aqui para poder entender como fica, né, cada uma das partes. Não é um detalhamento, até porque eu estou fazendo um paint, mas é só para poder entender bem como fica essa montagem, tá? Então aqui eu tenho, lembra que eu marquei aqui no F-Tool? A cada 20 centímetros, né? Então, se a cada 20 centímetros aqui, coloquei exatamente aqui, tá? A cada 20 centímetros ele vai marcar. Então, nesse ponto aqui deu 60. 20, 40, 60. Eu vou julgar que esse ponto aqui é 70 centímetros. Bom, nesse caso, eu tenho que considerar mais o comprimento de ancoragem que vem até essa parte de cada minha viga. Dizendo isso, eu sei que eu tenho 70 centímetros mais o comprimento de ancoragem, que eu calculei aqui tendo o gancho 38 centímetros. Então vamos ver? O cálculo aqui eu vou considerar um gancho aqui na parte de cá de 10 centímetros, mais um comprimento de 70 centímetros na parte solicitada no momento fletor, mais o comprimento de ancoragem, que numa região de má aderência e gancho deu 38 centímetros, 1,18 m de barra. Bom, sendo assim, eu posso dizer, então, que essa barra, ela é uma barra, são duas barras, né? Duas barras, eu vou chamar de N1. N1 igual a 2N1, né? 2N1 com um diâmetro de 10 milímetros
e um comprimento igual, igual a 1,38, foi isso? Opa, já errando aqui, 1,18, né? 1,18, tá? Isso aqui, eu puxo para cá e dou OK. Essa barra aqui, essa descrição é também para essa mesma barra aqui. Por quê? Elas são idênticas, é simétrico esse projeto, né? Então, já posso colocar aqui. Considerando isso aqui agora, eu posso dizer, agora só para entender um pouco melhor, vamos lá no F2 que é melhor para aproximar. Eu tenho aqui, vamos colocar 20, 20, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes de 20 centímetros, ou seja, 1,80 m. Eu tenho que ter gancho para cá e gancho, comprimento de ancoragem para cá e comprimento de ancoragem para cá. Bom, nesse caso então, voltando aqui, a gente tem que, sem o gancho, né, é uma barra lisa, não tem a dobrinha lá do outro lado, né? A gente pode perceber aqui que não tem dobra aqui no lado de cá, a gente não fez uma dobra. Né? Aqui a gente fez, inclusive tem que anotar aqui também, 10 centímetros. Vamos já colocar 10 centímetros. E 10 aqui do lado de cá também. Eu estou fazendo aqui, cara, pessoal, justamente porque fica mais fácil de entender, mas é obviamente que você vai fazendo um parte um detalhamento. Isso aqui não é nenhum detalhamento, eu estou fazendo em cima do gráfico de momento fletor só para você entender qual é o comprimento aí das armaduras. Tá? E, inclusive, essas aqui são as armaduras solicitadas por momento, não é armadura de montagem. Existem barras ainda que atravessam aqui que a gente vai estar falando delas. São barras de montagem, né, que a gente vai usar ali, porte estribo, principalmente nessa parte superior aqui. Voltando aqui a essa armadura, a gente entendeu que temos aqui 1,80 m, né? 9 partes de 20 centímetros, mais sem gancho 54. Então eu tenho aqui, vamos lá, calculadora, 54 vezes 2 mais 1,80 m, 2,88. Então esse aqui eu posso chamar de 2N2 de diâmetro de 10 milímetros. Deixa eu voltar aqui, fazer padrão, com comprimento igual a 2,88. Foi isso que nós calculamos? Isso mesmo, certinho. Aqui 2,88 e aqui também. Posso copiar isso aqui também para cá, porque também, como eu disse, é simétrico, então essa barra também é o mesmo. E aqui por último essa. Segue o mesmo padrão, pessoal. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, né? 6 vezes 2 dá 12, mais 54 aqui e 54 ali. Dá 12 não, dá 120, né? Então, calculadora. Tenho 6 partes de 20 centímetros, mais 54, mais 54, 2,28. Então, eu venho aqui e já escrevo aqui também. Vou colocar duas barras, duas N3, com um diâmetro de 10 milímetros, com comprimento de 2,28. 2,28. Tá? Então tá aqui. Tá, mas é só isso de aço que vai? Obviamente que não. Você tem que colocar aqui as armaduras de construção, né? Para poder montar isso. Não dá para montar isso aqui e não colocar porta-estribo aqui em cima. Você poderia colocar porta-estribo aqui nessa região, né? E aqui. Vamos fazer de outra cor para poder entender melhor? Vou fazer de azul. O que é de azul é porta-estribo, tá? Não vou colocar descrição, não. É aqui, aqui e aqui. Nessas regiões. Tá, mas precisa ser necessariamente assim? Pessoal, assim fica bem difícil montar realmente. O que eu faria? Eu consideraria uma barra de fora a fora de 5 milímetros, tá? Essa barra de 5 milímetros, ela tem aqui uma área de aço
A gente pode ver aqui que 5 milímetros tem uma área de aço de 0,2, ou seja, 0,2, uma barra de cada lado, né? É uma barra de cada lado na parte superior ou inferior da nossa viga. Então eu tenho 0,4 centímetros. Bom, vamos lá, pessoal. Voltando aqui à linha de raciocínio, eu tenho, se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, uma barra de 8 milímetros de fora a fora, eu usaria essas aqui apenas como reforço. Só que pense comigo, aqui nessa parte superior, nesse trecho aqui, eu tive o que exatamente ali? Eu tive, a gente calculou aqui 4,1 kN, me deu um AS aqui de 1,14. Imagine você se já tivesse uma barra de fora a fora, aqui, de 8 milímetros, uma de cada lado, né? Eu teria então já duas barras de 8 milímetros, que seria essa aqui. Eu vou até pegar uma cor de caneta diferente. Eu já teria ali 1 centímetro, né? 1 centímetro quadrado ali de aço. Bom, com 1 centímetro quadrado de aço, para atingir esse 1,4, precisaria de muito pouco. Eu poderia colocar tudo barras de 5 milímetros nesses reforços aí, já que 1,14, estou falando 1,4, mas 1,14 de aço, é tanto para a parte superior da viga, o momento negativo, quanto para o momento positivo. A gente viu aqui que também deu um AS muito parecido, né? Se eu não me engano. Isso, 1,14. É isso mesmo. Eu poderia usar aqui então, já que é 1,14, duas barras. Aqui, duas barras, né? Vou escrever assim mesmo, né? Duas barras de diâmetro de 8 milímetros. Definir esse comprimento, calculando ele, né? Vou colocar X. E essas barras todas aqui, poderia eu substituir elas por barras de 5 milímetros. Seria outra forma de se fazer. Tá? Não necessariamente eu precisaria cobrir simplesmente as barras aqui para montagem de estribos, né? Mas aí é opcional. Você cobrindo a área de aço, você encontra o valor total. É isso aí, pessoal.